no dia 35 da contagem do homem. E nós vamos falar hoje, o tema de hoje é a fraqueza que revela o poder de Deus. 2 Coríntios 12:10 vai dizer assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O apóstolo Paulo não está falando aqui de uma fraqueza como derrota, mas como um espaço de rendição. Ele reconhece que quando a nossa força humana se esgota, quando a força dele se esgota, a força divina se manifesta com maior intensidade. Então, o espírito de poder não se manifesta, queridos, em orgulho, mas ele se manifesta na dependência. Quanto mais vazios estamos de nós mesmos, mais cheios nós estaremos do Espírito do Senhor. O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E essa graça, querido, não é só um favor imerecido, é uma força espiritual ativa que nos sustenta, nos capacita e nos reveste. A graça não nos livra da batalha, mas nos reveste para vencê-la, mesmo com feridas. Então, o apóstolo Paulo cita fraquezas, necessidades, perseguições e angústias, tudo isso como um cenário onde o poder de Deus se manifesta. Isso é guerra espiritual, queridos, permanecer em meio ao caos, né? Não porque somos fortes, mas porque Ele está nos sustentando. Então, Deus, Ele está nos treinando, querido, para sermos guerreiros, que não fogem da batalha por causa da fraqueza, mas que experimentam milagres porque perseveram no campo de guerra. E esse louvor foi exatamente isso que você falou, né? Velocidade e constância, que eles estão constantes, perseverantes. A lógica do Senhor, do nosso Deus, é diferente da lógica humana. No reino, ser fraco não é sinal de derrota, mas é de confiança no poder dele. O Espírito do Senhor habita em vasos de barro, para que a excelência do poder dele, para que a excelência seja do poder dele, não da nossa. Né? Então, nós precisamos nos render, queridos, verdadeiramente a Deus, para sermos fortalecidos. Nós temos visto no nosso meio, né, muitos que ainda, falam só no nosso meio local, ou nossa rede, nosso meio de irmãos, né, dos cristãos, nós temos visto muitas pessoas fingindo uma força que não é real, né, fingindo ser fortes. Por quê? Porque ainda não compreenderam, ou talvez ainda não tenham tido um encontro verdadeiro com aquele que nos fortalece no meio da batalha. Porque a força nunca vai ser nossa, a força sempre é Ele que nos dá. Né? Então, Deus, Ele entende perfeitamente quando a gente diz: Pai, eu não estou aguentando, eu preciso do Senhor. Isso é uma dependência. Ele não espera de nós uma performance impecável de filhos fortes. Nossa, não é isso que o Senhor espera. Mas Ele deseja um sim sincero e um coração rendido, que diz: Pai, eu não estou aguentando, mas eu continuo, porque eu sei que o Senhor é minha força. Então, entenda isso. A nossa fraqueza não é um obstáculo, mas ela é uma porta para fluir a glória do Senhor. E quando nós nos esvaziamos, é que Ele vai transbordar. É quando você se rende, é que Ele vai assumir o controle. Então, a primeira chave de hoje vai dizer: tesouro em vasos de barro, o poder não é nosso, é de Deus. 2 Coríntios 4:7, mas se temos esse tesouro em vasos de barros, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Somos frágeis como um vaso de barro, porém, queridos, nós somos escolhidos. Escolhidos. O barro vai nos lembrar da nossa fragilidade, nós precisamos lembrar disso sempre, para entender que a dependência é dele, somos dependentes dele. Então, o vaso nos lembra fragilidade, limitações e humanidade. Mas temos que entender, queridos, que não somos recipientes de ouro, de prata ou de aço. Somos barro moldado pela mão do olheiro. Mas o valor do nosso vaso não é a nossa aparência externa. Por isso que não somos de ouro, de prata, somos de barro. Porque o nosso valor não está na aparência externa, mas naquilo que nós carregamos dentro do vaso. Deus não se impressiona com a aparência, mas Ele procura vasos disponíveis e não perfeitos.
Ele quer habitar em quem reconhece a sua dependência. O nosso maior tesouro é a glória, é o poder do Espírito em nós. E esse tesouro é a presença do Espírito do Senhor, a glória de Deus, o poder da nova aliança em Cristo. O apóstolo Paulo diz que esse tesouro é eterno, incorruptível e poderoso. E ele está dentro de nós, não por mérito nosso, mas pela graça do nosso Senhor. Então, dentro de nós habita a resposta do céu, querido. Nós carregamos o poder da ressurreição, né? A nossa aparência não limita o que Deus quer fazer através de nós. Então, Deus permite muitas vezes, todas as vezes, que sejamos frágeis, para que fique evidente que a força, o impacto, o milagre não vem de nós, mas vem dele. Então, quando um vaso de barro manifesta poder, quando nós manifestamos poder, o Senhor sabe que não somos, as pessoas sabem que não vem de nós, né? Sabe que é algo sobrenatural que está acontecendo ali. Então, se nós fôssemos autossuficientes, Deus não receberia a glória, né? Mas para sermos barros e ainda assim fluir a unção, o céu é glorificado, o nome do nosso Deus é glorificado aqui na terra. Então, querido, nós estamos vivendo aqui um tempo extremamente profético. A contagem do homem é algo sobrenatural na terra. Esses 49 dias que estamos aqui, até a festa de Shavuot, Pentecoste, é um tempo onde o Senhor está nos alinhando, nos moldando, e aqui neste grupo nós estamos sendo quebrantados de uma forma muito especial e estratégica pelo Senhor. E esse mover, queridos, não é aleatório. Ele está preparando algo novo para nós. Há uma unção que ainda não experimentamos, um derramar fresco do Espírito do Senhor que está reservado para os corações moldáveis, né? Mas para receber esse novo, nós precisamos ser moldados, tratados, alinhados ao coração do Pai. Deus, ele não desperdiça os processos. O quebrantamento de hoje é o útero do derramar do amanhã. Preste atenção nisso, queridos. Um vaso só libera conteúdo quando é quebrado ou aberto. Muitos estão sendo quebrados por fora. Por quê? Porque é o que está dentro que precisa ser liberado. Nós precisamos liberar tudo que não é do Senhor que está dentro de nós, para que nós possamos receber, né? O céu está quebrando cascas, o Senhor está liberando cascas para liberar a glória dele sobre nós. Entenda que a pressão não vem para destruir você. Se você está sendo pressionado, entenda que não é para sua destruição, mas é para ativar Deus depositou dentro de você. Então, a primeira chave aqui vai falar: o vinho novo requer um novo odre. Mateus 9,17, não se põe vinho novo em vasilhas de couro velha, se o fizer, as vasilhas arrebentarão. O vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pois o contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. E Yeshua está falando aqui sobre o que ele veio inaugurar. Ele veio inaugurar uma nova estação, e nós estamos numa nova estação. Um novo tempo de graça, de poder, de revelação. O vinho novo representa o mover fresco do Espírito, a unção atualizada, o fluir da presença que nos transforma, que nos envia. Estamos, querido, numa nova estação. O Senhor está nos dando entendimento o tempo todo, ensino sobre tudo que Ele quer nos alinhar. E esse vinho novo não é apenas um sentimento espiritual, mas é o próprio reino de Deus se manifestando com poder. É isso que Ele quer, que nós nos manifestamos com poder aonde nós estivermos. Estamos vivendo, queridos, dias onde o Senhor deseja liberar uma medida nova de unção, revelação e autoridade. Mas isso vai exigir o quê? Novos odres, corações dispostos a mudar e abandonar velhos hábitos, velhas estruturas e velhos padrões. O vinho novo será derramado, mas presta atenção nisso. Ele será derramado em todos, porque a palavra do Senhor vai para derramar em todos. Mas só permanecerá em quem estiver disposto a ser transformado. Porque aqueles que não estão, o vinho vai ser desperdiçado. Então, nós precisamos permanecer disposto a sermos transformados. Por isso que esse louvor falou muito no início, constância, né? Chegou um tempo, a segunda chave vai falar, chegou o tempo da nova unção. Não há espaço para vitimização. Não há mais espaço para isso.
crente dodói vitimista, não há espaço mais para você. Não há. Acabou. 1 Samuel 16:12 diz, então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levanta-se e unja-o. Deus está virando a página, querido, uma nova estação, uma nova unção. Estamos vivendo um tempo profético, muito semelhante a esse aqui que a gente leu, que ocorreu na casa de Jessé. Saul não tinha mais o favor de Deus. E uma nova unção estava sendo liberada sobre Davi. Nós temos visto muitos impérios, né, sendo exterminados por falta de quebrantamento, por falta de Deus ali naquele lugar. E o Senhor está procurando aqueles verdadeiros que adorarão em espírito e em verdade para levar a unção dele, para levar o poder dele aonde estiver, né? Então, o que acontece? O Senhor, ele não está esperando, não espera por emoções desgovernadas. Por isso que nós estamos sendo chamados a nos alinhar. O novo não será derramado em odres velhos. E quem insistir em permanecer na postura de vítima, infelizmente, vai perder o movimento do espírito. A vitimização, ela paralisa a unção. A vitimização nos faz lamentar mais do que obedecer, né? Ficamos murmurando o tempo todo e esquecemos de obedecer os comandos, porque estamos olhando para a nossa dor e não olhando para o que o céu já liberou. Aí a gente esquece das promessas e a gente fica todo desalinhado. Esperar pena quando Deus exige resposta de nós. Deus quer resposta de nós. Ele já liberou, então creia, levanta e vai. Justificar estagnação quando Deus está nos chamando para posicionamento. Não a justificativa. Sou fraco, não. Você não é fraco, você é forte. Na tua fraqueza eu te fortaleço. Não tenho tempo, não, você tem tempo. Então o Senhor não está mais agradando desse som. Justificar a estagnação quando Deus está nos chamando para se posicionar, levanta e cumpre o seu propósito. Todos nós aqui já estamos ungidos e enviados para Ele. Aqui, desde o momento que você sai do império das trevas e aceita o Senhor Jesus e vem para o reino dele, você já é comissionado a levar a palavra aonde você estiver. Você não precisa ser ungido a pastor, apóstolo, nada disso. Você já é capacitado a pisar na cabeça da serpente, aonde você estiver, levar o reino, avançar com o reino. Vamos lá. 1 Samuel 16:1. O Senhor disse a Samuel, até quando você se entristecerá por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei. Encha um chifre com óleo, vá a Belém e eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para rei. Em outras palavras, chega de lamento. É isso que o Senhor está falando. Chega de lamento, Samuel. Levanta e vai ungir um novo. Vai ungir aquele que o coração está alinhado comigo. Davi estava no campo, mas o Senhor já havia separado ele. Então, os desalinhados espiritualmente não vão discernir o novo mover do Senhor. Já não estão discernindo essa nova estação, esse novo mover. Então, quem, queridos, vive na aparência, mas sem arrependimento, sem obediência, ficará fora da unção que Deus vai e já está derramando. Mas ainda há tempo da gente se alinhar. Ainda há tempo de obedecer, porque o Senhor tem muito para derramar, muito. Então, este é o tempo onde Deus está levantando aqueles que estão escondidos, rejeitando os que só têm aparência, liberando uma unção fresca sobre os disponíveis. Amém? Então, queridos, o céu ele já decretou, o Senhor já decretou, os anjos do Senhor já estão se movendo dessa forma, há uma nova unção fluindo sobre a terra, e aqueles que permanecerão como vítimas, autocomiseração, comiseração, no comodismo, no orgulho, perderão aquilo que está por vir e que já está sendo derramado. Coisas grandes, queridos, que nós nunca experimentamos. Uma unção fresca, uma unção nova, está sendo derramada e vai ser derramada muito mais. Quanto mais a gente se quebrantar, quanto mais a gente se esvaziar, quanto mais a gente buscar e sentir do Espírito, essa unção vai vir fresca sobre nós e vai ser uma unção que cabe a nós não perdê-la, porque o Senhor tem pressa. Quando ele fala no louvor aí, velocidade, ele tem uma velocidade, ele tem pressa sobre cada um de nós.
E essa unção já está disponível. Basta nós querermos e lutarmos por ela, e lutarmos mais ainda para que ela seja permanecida em nós. Amém? Hoje nós terminamos de falar sobre o espírito de poder. Nós estamos chegando, queridos, amanhã já começa, temos só 2 semanas agora da contagem do ano. A partir de amanhã vamos falar do espírito de conselho, e na última semana vamos estar falando do espírito de temor. Aí a gente completa falando dos 7 espíritos do Senhor. Então fiquem atentos ao som, quando ela fala ouço barulhos, é porque muitos sons vão vir para nos tirar do propósito, nos desalinhar. Mas é um toque do chofar. Se você fechar seus ouvidos e fechar seus ouvidos para os barulhos que não são do Senhor, você vai ouvir a voz do Senhor te chamando. Amém? Shalom, shalom. Amanhã nós estamos juntos após o maná.